Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo da obra. Este livro segundo trata do mundo dos espíritos, ou mundo espiritual, é composto de 11 capítulos e atualmente estamos no capítulo 6, que fala da vida espiritual. Vejamos então a primeira questão de hoje, que é a questão 255, que trata aqui das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Pergunta Kardec: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Um desencarnado sofre. De que natureza é esse sofrimento, já que ele não tem mais corpo para sentir dor no seu corpo? Corpo físico, não é? Ele tem corpo espiritual. A resposta dos espíritos é que a natureza do sofrimento dos desencarnados são as angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. A essa época, no século XIX, não era valorizado como hoje a dor psicológica, a dor emocional, a dor mental. Então, vejamos como os espíritos já trazem essa informação de como isso é. Essa dor, ela pode chegar a ser mesmo excruciante, não é? Ser terrível. E dizem os espíritos aqui que ela é bem pior do que a dor física. Questão 256, pergunta Kardec: como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Ou seja, frio e calor, ou mesmo fome, não são angústias morais, né? São sensações físicas. Respondem os espíritos que isso se dá por reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Essa lembrança, essa reminiscência. Frequentemente é uma comparação que fazem entre algo que estão sentindo, uma angústia, com uma sensação que já tenham tido antes. Mediante a qual essa comparação exprimem a sua situação em falta de outra melhor. Então, é uma forma de expressar e essa escolha é inconsciente, ok? Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. É interessante isso. Essa percepção, como, por exemplo, a pessoa perde um membro e ainda o sente durante um tempo como se ainda tivesse esse membro. Por quê? Porque recorda-se, ficou com um membro bastante tempo, uma perna, um braço, e então continua sentindo como se ainda ele estivesse ali. O mesmo vai se dar com os desencarnados. Agora, terminado esta parte que fala sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, Kardec vai nos trazer um texto longo sobre um ensaio teórico sobre sensação dos espíritos, os desencarnados, né? Espíritos desencarnados. E vai ser o item 257, que provavelmente vamos passar aqui uns 2 ou 3 dias voltados para esse texto. Vejamos então o item, a questão 257. Isto que Kardec vai trazer, este ensaio teórico, está obviamente baseado nos informes dos espíritos, ok?
O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata, porque é do corpo que surge a dor, mesmo que não tenha sido esta dor promovida em sua origem pelo corpo. Por exemplo, quando uma doença pode afetar um órgão que traga, advindo daí, a dor. Mas essa dor pode vir fora do corpo também. Uma faca pode cortar, não é? Um acidente pode cortar o corpo, e da mesma forma ele vai ter nesta ação a causa. Então, a causa pode vir no corpo ou vir fora. Pode ser uma causa primeira ou ainda imediata, não é? Ele vai ser o primeiro a sentir, a ser, vamos dizer, a dor se manifestará a partir disto. Então, a causa. Temos a causa, a dor, e a partir da dor, o efeito, que é a percepção da dor. Certo? Então, a causa, que pode ser do próprio organismo ou vir de fora. Aí temos a dor e, a partir dela, o efeito dessa dor, que é a percepção. Tanto que, por exemplo, 2, 3, 4 pessoas podem sofrer da mesma dor, o mesmo corte no mesmo local, e cada uma ter uma percepção diferente de dor. Está lá o corte, gera uma dor. Esta dor é igual. O que muda é o sofrimento. Então, tem pessoas que têm maior tolerância à dor. E tem pessoas que não têm tolerância à dor. Qualquer coisinha estão... Ai, é uma dor terrível. Então, vejamos, o mesmo estímulo doloroso, promovendo percepções de sofrimento diferentes. A alma tem a percepção da dor. Efeito, não é? Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva, da dor, pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, depois de haver a cicatrização, eu lembro e digo, ai, doeu tanto. Mas essa dor não é física, é só uma lembrança da dor. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, porque frio e calor afetam o corpo físico. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem efeito da realidade, até mesmo ocasionarem a morte? A pessoa pode ficar tão temerosa, que o coração para, ela pode ter um ataque cardíaco e morrer de forma fulminante. Todos sabem, e sem ter nenhuma dor ali, às vezes só por um temor de que um mal que já se deu, por exemplo, volte a se repetir, ou mesmo uma lembrança de algo terrível que aconteceu. A pessoa ficar muito fragilizada na sua saúde, esta lembrança pode levá-lo também a um tipo de crise orgânica, um mal súbito que o leve mesmo à desencarnação. Todos sabem que as pessoas amputadas, e ele vai falar do caso que nós já falamos, não é? Que as pessoas amputadas sentem dor num membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão. Estudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa parecida ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte.
onde não há uma dor física, mas há essa reminiscência e o espírito parece que está sentindo a dor física. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que é onde ele acha que está sentindo a dor, no corpo espiritual, que é o perispírito, não é? Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tais como nas aparições vaporosas ou tangíveis, o perispírito, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte. Então, quando aqui, no plano físico, existem aparições ou materializações, que são as aparições tangíveis, não é? Onde pode se tocar, são fenômenos onde o médium vai liberar um fluido vital, o ectoplasma, e que vai favorecer, porque são médiuns de efeitos físicos, médiuns que têm facilidade em liberar isto em grande quantidade, e favorecem, então, que os espíritos se façam visíveis, ok? Do quê? Do seu corpo espiritual. Na ideia, então vou repetir aqui do início, um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, aí ele vai falar em fenômenos importantes em que o perispírito participa, não é? Tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte. Na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que deixaram absorver pelos gozos materiais e tantos outros fatos, vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir. Então, espíritos à época de Kardec, que tiveram oportunidade de ter essas aparições, também eram espíritos que desencarnaram em situações bem difíceis, como a questão do suicídio, a questão de espíritos que morreram supliciados, ou seja, bastante feridos, e dos que também se excederam nos vícios físicos, não é? Então, eles mostravam como os corpos espirituais estavam como se estivessem mesmo feridos. Mas como que esse corpo pode estar ferido? Ferido estava o corpo físico, porque eles mantêm as impressões do momento da morte. Mas Kardec, então, vai dizer que vai resumir agora essas explicações. E aí voltamos aqui, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Vamos ler a primeira frase, que diz: o perispírito, que é o corpo espiritual, é o laço que une o espírito à matéria do corpo. A matéria do corpo, ele quer falar do corpo físico, este corpo de carne, ok? Quando encarnado. Então, o perispírito é o laço que une o espírito a esse corpo físico. É o corpo espiritual, o perispírito. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Não só ele, este corpo também é, ok? Só que ele tem uma matéria mais quintessenciada, mais sutil. Participa essa matéria, não é? Da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, a matéria que forma o perispírito, o corpo espiritual. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois a vida intelectual reside no espírito. Então, no corpo reside a vida orgânica, isto neste corpo. Lembrando que o perispírito é a forma a partir da qual se forma esse corpo físico, ok? Já a inteligência, e aqui ele vai falar sobre a vida intelectual, esta não reside no corpo físico, reside no espírito imortal. A inteligência
não é matéria, ok? Vamos parar por aqui. Nesta primeira frase, que amanhã até poderíamos repetir, não é? Então é isso, amigos. Amanhã voltamos aqui com um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, em mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.